Olá, bom dia. Eu estou lendo umas notícias aqui, eu quero sentir vontade de comentar algumas. E talvez, vamos ver se eu consigo fazer isso com mais frequência, porque eu acho que é legal compartilhar, já que esse canal é para compartilhar minhas ideias, né, minhas opiniões, ideias, e poder a gente compartilha e acha para que as pessoas que também pensam como nós, né, sintam a vontade em discutir, em conversar sobre o assunto, né? Eu tô aqui no UOL, eu tô aqui dando uma olhada, né, lendo as notícias no UOL, e claro que a notícia da vez aqui é o caso de corrupção, mais um caso de corrupção no Ministério da Educação, né? Dessa vez com superfaturamento de ônibus escolares, né? Aquele ônibus amarelinho que eu não lembro se foi o Lula ou se foi o PT que trouxeram, né, que inauguraram aí um programa de transporte de crianças para as escolas, né, que era algo super necessário, porque tinha criança que caminhava, que para conseguir chegar na escola caminhava assim, quilômetros, né, uma crueldade, um absurdo. Então, a ideia dos ônibus amarelinhos para transporte de crianças era uma ideia necessária. Né? Era uma atitude necessária, que foi feita pelo governo do PT. Só que, né, como nós não vivemos tempos normais, a gente não vive tempo normal, a gente vive num tempo que o Brasil está sob um regime de um psicopata, né, de um sociopata, que tem, claro, nenhum sociopata como ele, é uma besta fera como esse sujeito que está na presidência da República. Ele está sozinho, né? Ele traz um bando junto com ele, né? E esse bando de piratas, de vândalos, de marginais, de vagabundos, é tudo junto ali. Vagabundos e ainda com contornos de fanatismo religioso, né? Que são uma parte grande aí dos evangélicos, né? do país. Esse cristianismo barato, esse cristianismo falso, né? Também sei lá se é falso, eu sou bem crítica cristianismo, mas vamos lá. Aqui, depois de denúncia, pregão do ônibus escolar acontece com sobrepreço. A mídia chama de sobrepreço, na verdade é superfaturamento, né? E apesar do Ministério Público ter pedido a suspensão do pregão, né, do leilão, junto ao Tribunal de Contas da União, ele vai seguir, né? Então, a questão toda eles estão cobrando os documentos os documentos desse pregão diz que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação está aceitando se propôs pagar R$480 mil por um ônibus que vale R$270 mil, né? Isso é superfaturamento, né? E aí a compra, se fossem comprar esses ônibus pelos preços que eles valem, sairia 1,3 bilhão de reais. Bilhão, com B de bola, como diz o Ciro.
E aí, na verdade, essa compra pode sair por quase o dobro. Pode sair, se for comprado pelo preço que o Fundo Nacional aceita pagar, ele vai sair por mais de 2 bilhões de reais. Né? Aí um superfaturamento de 732 milhões. Né? E aí está aqui dizendo que o aumento dos preços não era justificado. Né? Teve parecer aí da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, e mostram que o aumento de preços não é justificado. Né? Claro que não, é dinheiro público. Né? Não é um empresário que quer comprar um monte de ônibus e quer oferecer luxo para os seus clientes. São ônibus simples para transportar crianças para a escola e o dinheiro é público. O dinheiro não é do governante de plantão, o dinheiro é público. Por isso que tem que ter um extremo cuidado para lidar com esse dinheiro. Né? E aí está dizendo aqui 3.850 ônibus. Né? O pregão quer comprar 3.850 ônibus. Né? E aí os pareceres da CGU, da AGU e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação diz que não tem motivo para cobrar tanto, para aceitar pagar tanto, esses mais de 400 mil reais na compra de um ônibus. E aí, o que na verdade a gente está vendo é que, né, o país está sendo assaltado. O Brasil está sendo assaltado. Como eu disse, botaram na presidência do Brasil, né, um imenso bando, um quadrilhão descontrolado que está lá para saquear tudo o que puder no país. A gente recém teve a notícia aí do tráfico de influência, né, que estava acontecendo no Ministério da Educação, que era o então ministro da Educação, um cara ligado aí a essas seitas evangélicas, né? E que teria recebido ordem direta do presidente da República, desse sujeito que está na presidência da República, esse lixo, essa escória, né? Esse rato de esgoto que botaram na presidência da República. Então, o ministro da Educação, que era um pastor evangélico, afirmou que recebeu ordem do presidente da República para aceitar a intermediação de 2 outros pastores que cobravam propina de prefeitos para entregar um dinheiro para a prefeitura que é direito das prefeituras. Né? Ele não estava fazendo nada extraordinário. Era direito das prefeituras receber recursos do Ministério da Educação, que, com o Bolsonaro, passou a ser intermediado por 2 pastores que cobravam propina. Um desses pastores chegou a cobrar uma barra de ouro para intermediar um dinheiro do Ministério da Educação para a cidade, para o município, que seria direito do município. Né? E aí esse valor era entregue do governo federal para o município em tempo recorde, né? Mediante propina a esses pastores. Então, assim, o país está sendo assaltado. Nós estamos sendo assaltados. Né? Tiraram recursos, tentaram roubar uma infinidade terrível de dinheiro através na saúde, né? Lembra que tinha brasileiro morrendo? Os brasileiros estavam desesperados por vacina, estava todo mundo morrendo,
Os que não estavam morrendo estavam cagando de medo de morrer, né? Os trabalhadores dos setores essenciais da economia, né, para que o país não parasse de vez, estavam morrendo de medo de trabalhar e pegar essa doença terrível que foi a Covid. A gente tinha, por outro lado, as empresas, né, as farmacêuticas que já tinham desenvolvido a vacina, estavam tentando entrar em contato com o governo brasileiro, oferecendo vacina, né, porque o Brasil tem uma tradição assim, secular de vacinação, de sucesso na vacinação, em vacinação de crianças, adultos e idosos, né, assim, caso de sucesso no mundo. E, então, as empresas acreditavam que o Brasil seria um espaço para provar o quanto as vacinas eram eficazes no combate à pandemia de Covid. E aí tinha uma quadrilha instalada no Ministério da Saúde, um quadrilhão instalado no Ministério da Saúde, obstruindo a chegada de vacinas legítimas para o povo brasileiro, e ao mesmo tempo em que eles estavam negociando com um laboratório ilegal, um laboratório que não era reconhecido que não tinha sede própria, inclusive, que tudo indica que era um laboratório fake, né, um laboratório falso, negociando vacinas que não existiam, e ainda os quadrilheiros instalados no governo federal estavam negociando propina de $1 por vacina, por dose da vacina, né? Que supostamente seria entregue, mas não seria entregue porque a vacina não existia, a gente sabe hoje disso. Isso tudo foi descoberto pela CPI da Covid-19, CPI da pandemia. Então, assim, existe um quadrilha, o governo está totalmente tomado por quadrilhas e máfias e vagabundos de toda sorte que estão lá com a permissão do vagabundo mor, né, do número 1 desse quadrilhão, que é esse sujeito chamado Bolsonaro, né? Então, estão saqueando o país, não vai sobrar nada, gente. Não vai sobrar nada. Se a gente não tirar esse desgraçado, essa besta fera que foi colocada na presidência da República, não vai sobrar nada. Não vai ter país. Tá? Vocês não estão entendendo, não vai ter país. Pois bem, aí agora no Ministério da Educação, o chefe de quadrilha instalou um ministro que é evangélico, né, que é de uma dessas facções evangélicas, que, por sua vez, passou a saquear também os recursos do Ministério da Educação. E aí eu queria fazer umas considerações aqui, que eu acho que a gente precisa pensar nisso, né, na nossa sociedade. Tem a eleição, né, a gente vai tentar eleger o Lula pelo bem desse país. A gente precisa tirar o Bolsonaro e botar, né, que não é o quem eu gostaria de votar, que é o Lula, né, mas, enfim, é o que está na mesa e é o melhor que a gente tem, com maior chance de derrotar o Bolsonaro. Mas, assim, a gente precisa pensar nisso. Tem um modelo que eu fiquei surpresa quando eu soube, que é o da Alemanha, né? A Alemanha, a gente está falando aí dos evangélicos, né? Do domínio que esses religiosos, dessas facções evangélicas, né? Esses grupos religiosos tóxicos, prejudiciais à sociedade, que são essas facções evangélicas majoritárias, que estão instaladas no governo, que só querem o poder, querem só meter a mão no dinheiro dos impostos, né? E essas facções, elas ascenderam ao poder
porque elas foram tomando conta da sociedade, elas foram crescendo no meio dessa sociedade, no meio da sociedade brasileira, e foram sendo, né, a partir da ausência do Estado brasileiro em comunidades pobres, essas comunidades pobres abandonadas, essas pequenas, então pequenas igrejas, foram se tornando grandes negócios nessas comunidades pobres e desamparadas pelo Estado, né? Falando desde das comunidades indígenas, de comunidades no sertão, sei lá, nesses rincões brasileiros, o Brasil é muito grande, então tem um monte de canto aí que está abandonado, então que tem gente que está abandonado pelo Estado, então esses pastores vão lá, pegam um pedaço de terra que nem é deles, constroem uma igreja e sai fazendo lavagem cerebral naquelas pessoas que, desamparadas pelo Estado, acabam encontrando amparo apenas nessa igreja, né? Nessa comunidade que surge, nessa comunidade cristã evangélica que acaba tomando espaço, né? E desses lugares, desses rincões, até nas favelas, né? O fato é que essas seitas evangélicas cresceram na ausência do Estado, cresceram na ausência de posição política do Estado, né? E de uma ausência de presença política, de comunidades politizadas, né? Para fazer entender que o problema da pobreza, o problema do abandono não é um problema divino, é um problema material, um problema que politicamente se resolve, né? Então foi aí que eles cresceram e rola dinheiro pra cacete nessas igrejas, mas muito dinheiro, e a partir disso, a partir dessa circulação intensa de dinheiro através de dízimo, surgiram os magnatas, né? Os magnatas religiosos, né? Esses autocratas religiosos são magnatas religiosos, são esses líderes dessas seitas evangélicas que conseguiram ascender ao poder, né, ao legislativo, e a partir da ascensão do legislativo pensar na tomada de poder, na transformação do país, na conversão desse país que ainda é laico, né, está tentando manter a laicidade, o afastamento do Estado das religiões. Eles estão tomando o poder, né? E finalmente conseguiram botar lá no poder, né, essa besta fera que é esse sujeito chamado Bolsonaro e a quadrilha de vagabundos que anda com ele, né? Entre esses vagabundos, esses líderes evangélicos. Pois bem, a Alemanha, eu soube recentemente que na Alemanha a política de dízimos, né, dessas igrejas, para as igrejas, é o seguinte: o cidadão alemão, o cidadão alemão ou residente lá na Alemanha, né, a pessoa que está morando lá na Alemanha, se ela se declarar religiosa, católica, evangélica, sei lá, qualquer outra dessas filiações religiosas, se essa pessoa se declarar fiel de uma dessas igrejas, ela é obrigada a pagar dízimo. O dízimo, o Estado manda descontar 10% do salário dessa pessoa para entregar, para ser entregue para essa denominação religiosa. Parece assim, nossa, olha só o Estado interferindo na vida dessas pessoas, né? O Estado ditador, obrigando a pessoa a pagar dízimo para a igreja. Mas se você olhar com mais cuidado, o que é isso? É o Estado
alemão está, na verdade, controlando para que não haja lavanderia de dinheiro. Aqui no Brasil é farra. Né? Aqui no Brasil é uma farra de dinheiro sem rastreio, dinheiro que ninguém sabe de onde vem e para onde vai, só sabe que transita pela conta dessas igrejas evangélicas, que são verdadeiras, né, que existem suspeitas de serem verdadeiras lavanderias de dinheiro, inclusive de dinheiro do tráfico. Né? Então, assim, dinheiro que não é controlado, realmente, né, o tráfico não é controlado. Então, ninguém sabe quanto dinheiro transita pelas contas do tráfico. De onde vem, por onde passa e nem para onde vai. E nem a quem serve. E essas denominações evangélicas também, ninguém sabe de onde. Parece que esse dinheiro vem do trabalhador esforçado, que trabalha e vai lá trabalha suado e vai lá todo mês e dá uma graninha para ajudar a igreja. Mas na verdade ninguém sabe. Por quê? Porque não tem controle. O Estado alemão, o que faz? O Estado alemão controla isso. O Estado alemão fala assim, você quer participar da igreja? Muito justo. Então você vai dar os seus 10%, o dízimo. Né? Então o Estado alemão manda descontar de cada fiel declarado 10% do salário. E o Estado alemão manda pagar esse dinheiro, esse montante, para a igreja onde o sujeito frequenta. Então, o sujeito que quer frequentar a igreja, ele vai ser obrigado a pagar dízimo, 10%. E esse dinheiro obrigatoriamente vai para aquela igreja. Ou seja, o Estado alemão sabe de onde sai o dinheiro, quanto sai, por onde transita e onde vai parar. E, provavelmente, de que forma vai ser usado. Então, assim, Lula, presta atenção. A gente precisa começar a fazer isso também, para evitar essa lavanderia de dinheiro, né? Essas suspeitas de lavanderia de dinheiro, que a gente acha e a gente tem suspeitas, fortes suspeitas de que ocorre. Então, fica a dica aí, a sociedade brasileira, para começar a combater a corrupção. Precisa começar a combater o dinheiro que vai para a corrupção, o dinheiro que alimenta essas redes comerciais, de igrejas comerciais, de igrejas, né, associadas, inclusive, aí, tem suspeita de associação com o que tem de pior na sociedade. Então, fica aí essa dica. Como é que a gente pode controlar o poder dessas facções religiosas, né, que abusam do trabalhador brasileiro. Também abusam do trabalhador brasileiro, tá bom? Então é isso. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, dá like no vídeo. Compartilha com seus amigos. Assina o meu canal para me ajudar a fazer crescer. E deixa um comentário aí. O que você acha dessa proposta aí de controle do dinheiro que vai para as igrejas, né? Tá bom? Bom dia para todos. Beijo. Até o próximo vídeo.